Estamos apresentando o programa Painel Alagoas, aqui na Rádio Correio. Muito bem, de volta com o programa Painel Alagoas, adentrando o seu lar com respeito, credibilidade. São 30 anos de história, cidadania política, notícias, entrevistas, quadros sociais, reclamações e soluções. Não é diferente, ele é advogado, no quadro sou advogado, mas também vem apresentar uma proposta fundamental para a mudança da sociedade, não só maceiense, quem sabe um dia nacional. O nome dele, advogado Geraldo Carvalho. Fala, Geraldo, quem é você? Bom dia, pastor Luiz Hamilton. Bom dia a todos os ouvintes do programa Painel Alagoas. É uma honra imensa estar aqui hoje, mais uma vez, para falar sobre os nossos projetos, sobre nossos propósitos, sobre a nossa luta política. Eu sou advogado, advogo há 8 anos, quase um terço da minha vida, dos 30 anos que tenho, e, sobretudo, sou um cidadão inconformado com a condição de dificuldade que passam as pessoas, especialmente nos últimos anos, com a condição de falta de oportunidade que tem a nossa juventude alagoana e brasileira, e quero dar a minha cota de contribuição, quero dar a minha participação para a nossa geração mudar esse quadro histórico e viver dias melhores com mais dignidade para o nosso povo. Vamos lá, o último pleito agora, sexta-feira, foi a eleição do 5º Constitucional. Sim. 6 nomes e até alguns nomes imprevistos, né? Ninguém esperava. Qual a sua avaliação, antes de falarmos de política, qual a sua avaliação, você como advogado, a posição da OAB, né? De uma forma muito coerente, foi muito democrática. Muito democrática. E como é que você vê? Foi 1h30 da manhã o resultado, né? Superou, né? Pastor, passou de 1h30, viu? Passou de 1h30. Na verdade, nós só tivemos o resultado no dia seguinte. E essa eleição do 5º Constitucional, posso dizer que foi um grande exemplo, de um modo geral, da condução da OAB. Está de parabéns, agiram de maneira muito democrática, viabilizando a oportunidade a todos, numa sabatina muito bacana, e eu acho que a sociedade, de um modo geral, ganhou muito com essa eleição do 5º Constitucional. Elegemos 6 candidatos a desembargadores, dos quais o Tribunal de Justiça, e quero ressaltar, 6 candidatos a desembargadores foram eleitos pela lista 6ª da OAB, dos quais 2 foram mulheres, 2 mulheres e 4 homens. Surpresa. A Lavínia não foi surpresa, né? Mas a Cláudia foi surpresa. Na verdade, eu acredito que nenhuma das duas foi surpresa. São mulheres muito fortes, são grandes exemplos e representações da advocacia alagoana. A Lavínia, mas aqui na capital, e também professora universitária, advogada militante, de quem eu gostaria de aproveitar para prestar minha homenagem, e também a Cláudia Lane, que é uma liderança extraordinária da advocacia no Agreste Alagoano, de Arapiraca, já foi presidente da subseção de Arapiraca e mostrou capacidade. Mostrou a força da mulher alagoana, que mesmo sem a aprovação formalizada pela OAB da paridade, que tanto foi lutada pelas mulheres e pelos homens que tinham essa compreensão da necessidade da paridade, mas mesmo sem aprovação, elas praticamente implementaram a paridade, de modo que ficaram 2 de 6 vagas e, principalmente, em excelentes colocações, uma em 3º e outra em 4º lugar. Em relação aos demais candidatos que foram eleitos nesse pleito, também são excelentes nomes da advocacia com histórico de defesa das prerrogativas, de militância. Não teve nenhum aventureiro nesse momento, e eu acredito que resultará da escolha final um novo desembargador, um compromisso com a advocacia, mas principalmente com a sociedade alagoana, porque no final das contas a gente escolhe alguém para levar ao tribunal pelo 5º Constitucional com a nossa visão de advogado, com a nossa visão de defensor da sociedade, mas o principal beneficiário disso é o sistema de justiça alagoano, que é aperfeiçoado a partir dessa visão da advocacia. E o respeito às prerrogativas, né? Com certeza fundamental. As prerrogativas não são da advocacia,
Prerrogativas não são privilégios, prerrogativas são direitos e garantias constitucionais e legais da sociedade. Imagine só se uma pessoa é agredida, desrespeitada em algum direito seu por alguma autoridade do poder público e ela chama um advogado para lhe defender e esse advogado vai lá e é também agredido, é violentada. Aí isso não para nunca. Então a sociedade precisa ter uma proteção e essas prerrogativas que nós tanto falamos, na verdade, são proteções para a sociedade e não para a advocacia apenas. Agora, dos 6, aí a OAB não funciona mais nada, nem os advogados. Agora é o Tribunal de Justiça. Exatamente. Da lista 6ª apresentada pela advocacia, o Tribunal de Justiça de Alagoas escolhe 3 a seu critério, não tem critério de votação, não tem critério, não, a triagem que a advocacia fez. Agora o Tribunal de Justiça vai entrar em um momento político em que os candidatos vão se articular, pedir voto, pedir apoio, pensar essa candidatura, propor o que é que eles querem levar para os seus futuros pares, que são os desembargadores e a desembargadora do Tribunal de Justiça de Alagoas, e depois disso o TJ escolhe 3, e então o governador do estado, ao momento final, vai escolher um candidato para ser, enfim, o desembargador do estado de Alagoas. Agora, dentro desse contexto, a gente vê que tem prazo para essa escolha do tribunal. O Tribunal de Justiça, olha, salvo engano, pastor, salvo engano, tem um prazo de 30 dias no edital da escolha da lista 6ª da advocacia até a escolha definitiva do Tribunal de Justiça. Agora, esse prazo, acredito eu, que pode ser ultrapassado. Nesse momento, assim, a gente Mas a escolha ainda esse ano, será? Acredito que sim, né? Repare bem. Isso no tribunal. Exatamente. Em um tempo se achava que sequer a escolha ia ser, da advocacia ia ser ainda esse ano. Se questionava se ia ter judicialização, se não ia. Mas aí a gente não... Acabou que aconteceu mesmo no dia 8 de julho e deu tudo certo, foi um sucesso a eleição. E agora, Tribunal de Justiça e depois o governador. É importante saber se vai ser esse ano ou não, porque hoje nós temos um governador que está aí até o dia 31 de dezembro, mas no ano que vem a gente não sabe quem vai ser. As especulações da segunda etapa, Tribunal de Justiça, dos 6 nomes. Vamos aqui imaginar. Pastor, não arrisco. Eu acredito que todos têm capacidade. Isso saiu pela tangente, você saiu pela tangente. Não. É porque eu realmente não faço exercício de futurologia e acredito que todos têm a capacidade, cada um ao seu ponto, por exemplo. Mas quem sai mais votar há uma chance? Claro que sim. É uma chance importante dele estar na lista tríplice. O segundo foi o Daniel Brabo e a terceira, a mesma votação do Daniel, foi a Lavinha. A Lavinha. 1.300 e pouco também. Sim. Foi encostado, né? Foram os 3 mais bem votados. Na verdade, houve uma distância importante do Fábio Ferrari até o segundo lugar. 341. Mas aí, a partir de então, eles se equivaleram um pouco. Agora, o advogado na política. Você é pré-candidato a deputado federal. Meu filho, por que você não esperou mais 2024? Já que é logo ser guloso para 2022. Federal é para brincar ou testar o seu nome. Aqui não é um programa enlatado. Aqui não tem arrumadinho. Mas você está testando o nome para depois vir para 2024? Pastor, veja bem, eu, na minha vida, desde que eu passei a... Estou provocando para ver se seu sangue esquenta. Claro, não, de forma alguma. A gente está num momento cordial e muito importante, do qual eu lhe agradeço. Mas, na minha vida, eu não tenho feito nada de brincadeira. Tudo a gente faz com seriedade, com compromisso. E também não é gula. Eu acredito que é o retrato da fome que a gente vê no nosso dia a dia, que tem me levado a essa necessidade, inclusive, de acelerar, de essa urgência, a urgência da fome, que a gente sabe o caminho de resolver, que a gente sabe que tem muita coisa que historicamente não é resolvida e precisa ser, que me leva para a urgência também de uma candidatura. E quando você me pergunta o porquê de deputado federal ou não vereador na próxima eleição, é porque a política, ela
ela tem um tempo próprio e, principalmente, é na Câmara dos Deputados, é na discussão federal que estão as necessidades e, principalmente, as urgências de mudanças que nós precisamos. É na Câmara Federal que nós podemos discutir um regime tributário mais justo, justiça tributária, porque hoje em dia nós temos muita injustiça, o consumo paga muito imposto sobre o consumo, sobre a renda do povo, sobre o salário, enquanto não se tributa lucros e dividendos de grandes companhias. Isso precisa ser feito, e isso vai ser discutido apenas na Câmara Federal, que tem competência para legislar sobre imposto, sobre tributo. É lá na Câmara Federal que se cria ou se acaba com os direitos trabalhistas que há tantos anos nós estamos tentando defender. Uma conquista, dos né? assédios, uma conquista que tem sido muito assediada pelo Poder Legislativo. E é por isso que eu saio. Não saio porque vou continuar na advocacia, porque é o que me honra. Mas é por isso que, para além da advocacia, eu agora quero ir para a política. Porque enquanto a gente está batalhando na advocacia para assegurar os direitos da classe trabalhadora, assegurar os direitos meus, seus, dos seus parentes, dos meus, de uma sociedade com saúde social, aí a política está acabando, né? Em 2017, a pretexto de gerar empregos, se acabou com o direito do trabalhador, em que se passaram anos e anos que o trabalhador, se entrasse com a ação na justiça, acabava sendo punido, porque estava indo atrás de um direito seu. E isso foi a política que fez, foi a reforma trabalhista. E é apenas no Congresso Nacional que nós podemos revogar essa barbaridade que foi feita com a reforma trabalhista e, principalmente, modernizar com seriedade a legislação do trabalhador, porque a política, nos últimos anos, disse, enganando o povo, que modernização da legislação trabalhista era abandono, e não é. Modernização da legislação trabalhista significa incluir as novas formas de trabalho, a exemplo do trabalho pelo aplicativo, na proteção institucional, na proteção do Estado brasileiro e, no final das contas, na proteção da CLT. Isso foi tirado. Então, a resposta à sua pergunta de o porquê ir para deputado federal, porque nós precisamos revogar a reforma trabalhista. Nós precisamos garantir direito trabalhista, FGTS, 13º, férias, jornada digna de trabalho, salário digno para pessoas, para toda uma juventude que está entregue ao relento, andando para lá e para cá, em cima de uma moto, se arriscando, pagando combustível, pagando manutenção, com um caixote nas costas, e se sofrer um acidente, não pode receber nem auxílio-doença. Se morrer, não deixa uma pensão para o filho. E é por isso o motivo da urgência. É por isso o motivo de ir para deputado federal agora, porque é agora que a gente precisa fazer esse debate. É agora que a gente precisa alertar a população. É agora que a gente precisa disputar os direitos, recuperar os direitos do trabalhador brasileiro e não apenas das empresas que estão sufocadas com juros abusivos, absurdos que os bancos cobram e não tem regulamento no Congresso Nacional para limitar essa abusividade que a gente vê no dia a dia. Para você ter uma ideia, hoje em dia, a gente conversou recentemente, agora eles estão permitindo, o banco aprovou-se na Câmara dos Deputados que o banco tome a casa das pessoas. Isso é um bem comum. É o patrimônio da família. Pois é, enquanto eles podem tomar a casa das pessoas, cobrar juros abusivos, o povo está perdendo o emprego, perdendo a comida. Hoje em dia a gente vai na casa de alguém, e isso a advocacia joga na minha cara todos os dias, a gente vai na casa de alguém e a pessoa não tem gás, porque eu compro gás, ou compro o salame, o ovo, olhe, o salame, porque não tem como comprar comida, senão não compro gás. É essa urgência que me leva. Queria fazer aqui menção aos meus amigos queridos, Tiago e Caio, que são... Dois terroristas. São dois briosos companheiros da luta política, dos quais eu tenho muito orgulho de ser amigos. E é por isso que essa juventude quer corresponder à nossa geração. Você acha que a juventude que quer responder essa nova geração precisa tirar a velha geração que acredita que está fazendo certo? Veja bem, pastor. A pergunta você entendeu. E eu vou responder. É o seguinte, na política, eu discordo muito, e é uma coisa que a gente precisa avaliar com seriedade. Não existe nova política e velha política.
Existe boa política e má política. E a má política, assim como a boa política, remonta aos tempos da Grécia Antiga. A política é antiga, mas a boa política, infelizmente no Brasil, teve muito poucas oportunidades de governar. A boa política, temos lapsos mínimos, é o exemplo do governo de Getúlio Vargas, que instituiu a CLT para dar direitos à classe trabalhadora, instituiu o Ministério do Trabalho e Emprego para fiscalizar o cumprimento das regras do trabalhador, das normas de defesa do direito do trabalhador, instituiu previdência social para todo mundo, voto universal, voto feminino, deu dignidade. Entretanto, de lá para cá, o que se tenta novamente é apenas acabar com os direitos que foram dados ao trabalhador e à sociedade brasileira. A política, nos últimos anos, quer acabar até com o patrimônio nacional. Não existe sequer patriotismo, que é o que tanto se fala por aí, em nome em vão, para enganar o povo. Um patriota que quer vender a Petrobras, um patriota que vendeu a Eletrobras, um patriota que, pelo amor de Deus, tira o nosso salário para distribuir de lucro para acionista minoritário que está na Europa e não gera um emprego aqui. E não pagam 1% de imposto sobre os lucros e dividendos abusivos, enquanto sacrificam a nossa população com 30%, 27% sobre a internet. A internet que as crianças no interior, nas periferias, precisaram durante quase 3 anos de pandemia para estudar. Nós perdemos uma geração, temos uma geração prejudicada. Uma professora esteve aqui representando a PEA, Associação dos Professores do Estado de Alagoas e Município de Maceió, dizendo que são 10 anos para recuperar esse ato, esse intervalo de 2 anos e alguma coisa parado com os alunos. São 10 anos para reconstituir, restaurar o ensino das nossas crianças e dos nossos pré-adolescentes. Então, prejuízo, o buraco é mais profundo que a gente imagina. São 10 anos para recuperar vidas que, na verdade, não se recuperam, porque o tempo passa, além o prejuízo fica. Prejuízo são psicológico. 270 mil famílias que perderam seus entes queridos e amados para uma doença que tinha vacina desde dezembro para cá, para uma doença que tinha prevenção, que era a máscara, que foi estimulado o seu não uso. Eu ando com a minha aqui, cadê a sua? Perfeito, está aqui também. Cadê a sua? Está aqui comigo também. Tá, né? Veja bem. Minha está aqui. Exatamente. Agora, perceba, hoje a crise está muito melhor. Hoje a vacina chegou. Sim. Mas aí nós passamos uma gestão de pandemia de quase 1 ano. Foram quase 700 mil mortos, né? No Brasil? No Brasil. No Brasil, 670 mil mortos. Quase 700 Exatamente. mil. E você sabe, pastor, quanto da população mundial morreu no Brasil? Não. Aproximadamente 15%. Você sabe quanto da população mundial está no Brasil? Não dá 3%. E o que é que justifica nós termos apenas 3% da população do mundo e 15% das pessoas que morreram no mundo terem morrido no Brasil? Isso é falta de governo. Isso é falta de poder público. E isso sim, o senhor gosta de perguntar, isso é uma crítica. Mas é uma crítica para que a gente reflita que nós precisamos voltar a olhar para a política como o caminho de desenvolvimento do nosso povo. Agora tem uma coisa, veja. E não como caminho de distorção, de confusão. Toda eleição tem um chamado arrumadinho, coligações, acabaram com coligações. Agora vem com uma nova roupagem, federação. Sim. Mas às vezes alguém da federação não tem compromisso, nem com educação, nem com justiça, nem com saúde. Vai ter meramente uma sorte para ser eleito por um caminho. Muitos que não são, que não têm visão socialista, que não têm visão para a população, para a família, para os princípios, mas foi para o partido que compõe a federação para ter a oportunidade de ganhar. Então esse cara não tem compromisso. Com certeza. Então, mais uma outra problemática. Na verdade, pastor, eu sou crítico disso aí. Você está certíssimo. Na verdade, o Brasil tem um sistema político, um sistema jurídico-político distorcido. Nós temos 50 partidos, 40 partidos. Desnecessário. Partido. E não existe 40, 50 ideologias. Eu sou partidário, sou do partido a nível nacional. Qual é o seu partido, jovem? PDT, Partido Democrático Trabalhista. Já está na hora de Ronaldo se aposentar? Acredito que não. Eu acredito que se o Ronaldo se aposentar, a gente vai perder efetivamente uma referência. Então não tem sucessor?
Tem toda uma juventude. Me dê o nome agora de um... Se o PDT está preparando o sucessor aqui em Maceió, em Alagoas, Para para o lugar do Ronaldo. Eu sou do Partido Democrático Não, Trabalhista. Temos outros quadros Existe. dentro do PDT. Está sendo trabalhado o sucessor? Sim, Me dê o nome, ou nomes. mas o sucessor por quê? O Ronaldo não está Mas é um homem já de 70 e poucos anos. É? Sim, eu sei. E o que é que tem? Sim. Um partido que preza a questão dos direitos, da manutenção dos direitos, tem que também prezar que haja uma sucessão lá na frente, para que o discurso e seja na prática dê a sua continuidade. E não é o que eu estou fazendo aqui? Ah, você quer dizer que você pode ser o futuro sucessor do Ronaldo Lessa? Eu posso ser como qualquer pessoa dentro daquele partido. Olha aí, Tiago, olha aí, Caio. Tiago pode ser, Caio pode ser, todos Caio. nós. Pelo contrário, Eu mais faço, do que isso, não, nós somos. Eu faço a pergunta, porque pastor, todo mundo envelhece. Bicho. pois é. Olha, Claro. eu vou agora usar a Bíblia. Moisés se preocupou em preparar um sucessor, Josué. Mas Josué não se preocupou e houve um problema. Pois é, Quando não há uma preparação, há um problema, verdade. seja externo ou interno. O PDT já está discutindo essa sucessão ou essa fala foi por causa da pergunta? Deixa eu lhe dizer, não existe discussão de sucessão, eu vou levar para a realidade do direito, não existe, é proibido, é vedado e é ilegal a pacta corvinda, ninguém pode fazer herança de pessoa viva. E o que eu Mas tô o querendo- direito é no papel, Eu só queria na concluir. política é diferente, Me permita concluir. não é? Política é diferente. Não existe sucessão, não existe herança de gente viva, certo? No entanto, essa herança ela é preparada de uma maneira, pelo menos nos melhores casos, de uma maneira natural. Liderança política, existe a parte do preparo que você tem, mas existe vocação, existe a dedicação, isso vai se demonstrando durante o processo. Eu estou aqui fazendo a minha parte. Você como vai lançar seu várias nome pessoas. quando chegar a oportunidade para ser um dos nomes para a sucessão? Claro, eu não vou fugir da minha responsabilidade, não vou. Entendi, Não vou, tô fazendo entendi isso. a pergunta, entendi a resposta, mas ainda continuo dizendo, precisa começar a apresentar para a comunidade, para os meios de comunicação, que o PDT, por ter sua maturidade, através de Getúlio Vargas, está preparando um sucessor à altura, por morte, por acidente, por uma fatalidade de doença. Então, o homem, se está vivo, ele não é imortal. Deixa eu lhe responder duas perguntas. O PDT tem a história, carrega em si a história do trabalhismo, carrega em si a história de luta, de vida e de morte de Getúlio Vargas, carrega a história de Leonel Brizola, Sim, que é o marco. Carrega a história de Abdias do Nascimento, de Darcy Ribeiro, carrega a história de Ciro Ferreira Gomes, que é pré-candidato, nosso pré-candidato à presidência da República, carrega a história, sim, aqui em Alagoas, de Ronaldo Lessa, e a gente vai, sim, tratar de cumprir com a nossa missão, da nossa geração, de apresentar nomes para a sociedade alagoana, para apresentar nomes para o povo brasileiro, para levar para frente. E respondendo a sua outra pergunta, Alagoas, há 50 anos atrás, se a gente for tirar um recorte de hoje a 50 anos atrás, tem absolutamente a mesma estrutura socioeconômica. Absolutamente a mesma. Se você pegar dos 50 anos atrás, para 100, vai ter a mesma estrutura socioeconômica. Estamos dependentes da cana-de-açúcar, e de comércio e de serviços, ou seja, turismo em uma parte muito pequena, comércio de serviços e cana-de-açúcar. Nada mudou nessas últimas gerações. E a gente precisa fazer isso. A gente precisa lutar para que isso mude. A gente consegue, se a gente for subindo do Rio Grande do Sul do país, do Centro-Oeste, do eixo sul do país, até o extremo Nordeste, a gente vai ver desenvolvimento na Bahia. Bahia tem indústria, Bahia tem comércio, Bahia tem polos petroquímicos, tem indústria automobilística, tem desenvolvimento, tem indústria da construção civil, a Odebrecht é da Bahia. Aí você sobe para Sergipe, parece que você não tá colado em Alagoas. Você vai ver indústria naquela BR todinha. A gente, quando passa da ponte
de Alagoas para Sergipe, parece que a gente não está colado em Alagoas. Indústria dos dois lados da pista. Organização do Estado, desenvolvimento econômico. Quando chega em Alagoas, o desenvolvimento pula, só volta a ter em Pernambuco. Como pré-candidato, Em Alagoas, não se como discute. pré-candidato, quais são as suas propostas para 2022, o pleito de deputado federal? Eu pretendo defender e lutar pela implementação de um projeto nacional de desenvolvimento. E um projeto, o conceito de projeto que no nosso partido é defendido, e o único candidato a presidente da República que defende isso é o Ciro Gomes, de uma maneira muito clara, tem livro. Que precisa só ter o controle do temperamento. Claro, é porque ele é indignado, mas eu concordo com você, em relação a isso eu concordo, precisa ter Cara controle do preparadíssimo. Agora, temperamento. emocionalmente é desequilibrado. Não. Isso é a linguagem. Mas aí eu discordo. Não, peraí. Estou falando o que eu ouço nas ruas. É um cara preparado, mas destemperado. Qualquer coisa ele sai dá surto. Isso já foi provado através da imprensa. Ele surta em alguns momentos. O cara fez uma crítica na porta do apartamento dele e ele surtou. Não. Desceu para bater no cara. Não foi a crítica. Vamos falar dentro da verdade. Não foi uma crítica. Se juntaram várias pessoas naquele modo bem, como é que eu posso dizer, reacionário, perigoso, violento, que recentemente, há 2, 3 dias, matou uma pessoa com a loucura. O rapaz estava fazendo um aniversário, um guarda municipal. Onde foi o local? No Foz do Iguaçu. O rapaz estava fazendo um aniversário. Entrou um lunático, um fundamentalista, um maluco, distorcido, inclusive com influência de um presidente da República que estimula, dizendo que vai metralhada por aí, então, que estimula um ambiente violento, de violência política. E tipo, ele estava na casa dele ameaçando coisas semelhantes. Ele desceu para botar para fora. E a casa é asilo inviolável, ele tem direito constitucional para isso. E simplificar aquele fato, aquele evento. Mas ele não poderia simplificar solicitado a aquele presença evento. da polícia? Ele pode, mas ele também tem o direito de fazer isso pelas próprias mãos, pelos próprios gritos, que foi o que ele fez. Eu não estou dizendo que o Ciro Gomes tem o melhor temperamento, não. Eu estou querendo dizer... Dele alto 100%. Eu estou querendo dizer que o Ciro Gomes é uma pessoa indignada. E no Brasil, ou você é indignado ou é resignado, disse Darcy Ribeiro isso. Ou você é indignado ou você é resignado, conformado, aceita. Eu não tenho vocação para ser resignado. Darcy Ribeiro, que usa essa palavra, ele concluiu dizendo isso. O Ciro Gomes não tem vocação para ser resignado. Ele é indignado e, mais do que isso, eu acredito que, como ele disse, ele não está querendo a oportunidade do povo brasileiro para casar com o eleitor, não. Ele quer E o seu temperamento governar como pré-candidato a deputado federal? Eu estou lhe provocando. Estou pela terceira vez aqui. Eu estou lhe provocando e hoje é a terceira vez que você está aqui. Eu lhe devolvo a pergunta, o meu temperamento, como é? O pastor provocou agora, muito forte. Eu mexi com as suas convicções. Nada, de forma alguma. As minhas convicções estão absolutamente sólidas. Não, E eu fico muito feliz pela oportunidade de mostrá-las. Porque é importante. Por exemplo, você está passando, né, Tiago? Está passando aqui no teste, né? O pastor está apertando. Mas ainda o PDT de Alagoas não está preparando, ou nacionalmente, um sucessor. É importante, eu não digo só o PDT, os partidos que levam a sério a sociedade, que levam a sério a base de uma sociedade, que realmente é a implantação de projetos organizativos, tudo certinho, tem que preparar sucessores. Verdade. Um partido que não prepara o sucessor, ele fica à mercê do oba-oba. Verdade. Nas suas considerações finais, sua mensagem de reflexão a todos os radiovintes e internautas aqui no Painel Alagoas, na Rádio Correio. Você está sendo ouvido e assistido, ouvido pelas ondas sonoras por 62 municípios ao vivo e também assistido pelas plataformas sociais. Entrega tudo, garoto, em 2 minutos. Pastor, primeiro, como considerações finais, eu quero lhe agradecer a oportunidade, agradecer toda a sua equipe, os amigos que aqui estão, e dizer
que a nossa pré-candidatura, hoje pré-candidatura a deputado federal, visa defender o povo. Muito simples. Reconectar as necessidades das pessoas com as votações dos deputados. Parar de defender legislação que tire o direito trabalhista. Pelo contrário, nós devemos recuperá-los. Parar de permitir que legislações que sejam aprovadas que tirem a casa do povo. É muito simples. Parar de defender... Essa da casa do povo é terrível. Lutar para defender legislações que se comuniquem com os interesses de quem mais precisa do Estado e não de quem menos precisa. Quem tem dinheiro, quem tem patrimônio, quem tem o capital, não precisa da intervenção do Estado. Chegou a Aí você aguinha pode ter. doce da Maria. Entendeu? Agora, a população, que é o que eu pretendo defender com essa candidatura, e Essa se é a o Maria, povo viu? me prevene- Muito obrigado, Maria. E se o povo me E o café prevene- doce da Maria. Isso é lindo. Eu vou pedir meus 2 minutos de volta. Obrigado, Maria. Então, Você está gostando da entrevista? claro, eu sempre gosto. Sempre é uma honra. Porque demonstra e tem que extrair o seu melhor. Sim, claro. Eu acho que a população precisa hoje avaliar cada candidato e suas propostas. Perfeito. Então, a nossa pré-candidatura federal é exatamente a isso que se propõe. Reconectar os interesses do povo com a atuação legislativa. Lutar para defender o que ainda resta de direito e, principal, recuperar os direitos que foram tomados nos últimos anos do trabalhador. Produzir uma legislação que defenda a sociedade de um modo geral e, principalmente, defender e debater o desenvolvimento de Alagoas, que não chegou por causa do interesse de alguém, ou de alguém muito poucos. Isso precisa ser debatido. A gente vive num estado que, historicamente, é refém da monocultura da cana-de-açúcar. Nunca mais se instalou nada de indústria no estado de Alagoas. A única indústria a alternativa que veio foi a indústria do plástico com a Braskem, e aí deu o que deu. Hoje em dia, pastor, estão desenvolvendo até a cana-de-açúcar, as usinas estão substituindo sua base produtiva por eucalipto, e o eucalipto é uma coisa que puxa muito do lençol freático, causa graves danos ambientais, e sequer isso é discutido, não tem uma legislação sendo produzida. Mais do que isso, não se discute o que se vai fazer com esse eucalipto. Daqui a pouco chega a safra, ele não gera empregos, porque a cana ainda gera empregos ruins, mas gera. O eucalipto é só máquina que tira. E aí não se discute uma base tributária para a instalação da indústria da celulose, toda a cadeia produtiva da celulose aqui. Não se discute estímulos para isso, não se discute uma legislação ambiental que possa, em Alagoas, viabilizar que esse cultivo e que essa extração seja feita com saúde, para não deixar outra desgraça como a Braskem deixou, entendeu? Enquanto isso, não foi revisado nenhum dos tributos, dos impostos ou das concessões fiscais que são dadas pela Assembleia, pelo Estado alagoano para a Braskem. Mas não se cria uma legislação para estimular a vinda da indústria da celulose para gerar empregos aqui. Pelo contrário, daqui a pouco a gente está vendo os caminhões cheios de tora de eucalipto saindo daqui para o porto para levar para gerar emprego no Rio Grande do Sul, que onde tem uma indústria da celulose estabelecida, para gerar emprego na Europa, que é onde se gera, onde se produz toda essa está sendo situação. garçom. Tiago, então... Cafézinho Maria Doce. Entendeu? E isso precisa ser discutido. É para esse tipo de política que eu quero fazer. É esse tipo de política que nós queremos debater. Política que interesse, que reconecte a Câmara dos Deputados com os interesses do povo, das pessoas, e não de pequenas corporações, das pessoas e das elites econômicas e políticas, que é o que acontece historicamente aqui em Alagoas. Alagoas, a convenção é de julho agora, que é a data? 20 de julho a 5 de agosto. Dia 20 tu vai estar lá no podcast. Porque o podcast pode ter, que é o YouTube, você pode ser entrevistado como rede social, né? O rádio já diminui. Painel Alagoas, um painel de informações, ele, inteligente, jovem, provoquei ele, mas manda um recado para Ronaldo. Ronaldo tem que preparar o sucessor. Tá velho, todo mundo envelhece, mas o PDT não pode ser envelhecido.
Tem que ser renovado. Ideias não envelhecem, pessoas envelhecem, as ideias não. Mas eu falei que quem está envelhecido é o Ronaldo. Eu não falei o partido. Painel Lagoas, o painel de informações. Estamos apresentando o programa Painel Alagoas. Aqui na Eu Rádio não falei partido, falei. O Ronaldo está ficando velho. Mas eu falei para fortalecer, eu só reforcei o que você disse. Né? Você, o Zé Ronaldo, eu vou entrevistar ele. Ronaldo, chama você de velho. Beleza, né? O Rodrigo chamou, protegeu você. Quem protegeu? Não, você. Geraldo. Você está certo, Geraldo. Você está correto. Agora café doce da moleque. Mas tá gostoso.